Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para esta semana, semana de Natal e semana de bastante movimento aí no céu. A gente tem uma semana com algumas alterações, mas não é propriamente irritado, nervoso, assim, né? Não carrega muito um clima de tensão, tá bom? Bom, pessoal, então você que está aqui me assistindo pela primeira vez, aproveite aí para se inscrever no canal e ficar a par aí das postagens que eu faço, né? Então você ativa aí o sininho das notificações. E vocês que já me acompanham há bastante tempo, continuem sendo muito bem-vindos, agradeço bastante aí pela preferência aqui no canal. E pessoal que não colocou ainda, né, de onde é, coloca aí nos comentários. E eu também gostaria que vocês participassem aqui nos comentários com os temas, né, que vocês gostariam de ter aí em termos de novidades astrológicas, tanto aqui no canal como em cursos, enfim, né? Eu disse para vocês que eu estava preparando aí a minha agenda do próximo ano, então alguns cursos eu já defini, porque foi bastante grande a solicitação de vocês, aí unânime. Mas eu também estou pensando em outras maneiras aí de trabalhar. Gostaria de ter aí a opinião de vocês, né? Ter os interesses de vocês aí para poder contemplar aí no meu trabalho no próximo ano, tá? Então coloquem aí nos comentários, tá? E pessoal, vamos para esta semana, essa reflexão astrológica, né? Para essa semana, como eu disse para vocês, que tem um certo movimento no céu. Ah, uma coisa importante, eu pedi para vocês colocarem nos comentários, tanto aqui na comunidade, né, como lá no Instagram, o que vocês preferiam, né? Fiquei muito em dúvida se eu deveria fazer essa reflexão para esse último trimestre, né, até chegar ali 20 de março, ou se eu deveria já considerar o ano de 2022, porque o ano de 2022 para o nosso país é bem importante, é ano de eleição, né? E é um momento em que a gente está ali com o processo de vacinação se concluindo, então também tem essas questões de como será esse ano nesse processo de superação de pandemia, né? Se tende a continuar ainda, se pode se agravar ou não. E muitos de vocês pediram para eu já ir direto para 2022, né? Mas temos os que preferem ainda ouvir um pouquinho desse último trimestre do ano, pegando agora do solstício, que vai acontecer agora nessa semana, solstício de Capricórnio, né? A gente tem o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, e depois iniciar o ano aí a partir de março, 20 de março, com o ingresso do Sol em Áries. Então, essa previsão para 2022 eu vou fazer na próxima semana, né? E aí, gente, que eu pensei então, né, para poder atender os interesses de vocês, eu vou fazer no mesmo vídeo. Então, antes de começar falando de 2022, a gente faz aqui uma previsão também para esse último trimestre, porque ele tá bem interessante. Vocês vão perceber lá no gráfico do ingresso do Sol em Capricórnio, quando eu fizer essa reflexão aí para o trimestre, que tem uma situação bem interessante se comparado com o mapa do ingresso do Sol em Áries em 2021, tá bom? Então, isso eu vou fazer aí na próxima semana. Quando a gente abordar aqui no meio dessa semana o ingresso do Sol em Capricórnio, vou seguir na semana normal, como nos ingressos, né, do Sol nos signos aí também ao longo do ano, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Esta é a quarta semana do mês de dezembro, de 19 a 25, bem Natal, né? E eu falei para vocês que é uma semana de bastante movimento, porque vocês já observam que aqui no dia 19 a gente tem uma fase cheia acontecendo, né? O dia 19 também é o dia de Vênus estacionando, entrando no movimento retrógrado. E aqui no dia 21 é quando a gente tem o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Mas ainda a gente vai ter dia aqui fora de curso, dia que tem só um movimento no céu. Então a semana ela tem uma movimentação interessante, que não é agitada propriamente, né? Como eu disse para vocês. Então, dia 19, um dia de lua cheia, esse gráfico inclusive é da lua cheia, tem essa oposição de Sol e Lua acontecendo a 1h35 para o horário de Brasília, que é quando nós vamos ter a Lua aqui nos graus finais, ó, 27 de Gêmeos, se opondo ao Sol em 27 de Sagitário. Então, nessa divisão das casas aqui por signos inteiros, nós temos o Sol aqui na nona casa, né? A casa 9 para os temas mundanos, né, pensando nos assuntos coletivos, tem relação com o ensino superior, é um dos temas, o ambiente da religiosidade, espiritualidade, terapias, né, sonhos também, e ao ambiente das leis, normas e regras do mundo, né, como a gente pode dizer aqui no sentido de justiça de uma maneira mais ampla.
E essa lua cheia acontece com o Sol em Sagitário, inclusive, na regência de Júpiter, que é um significador natural das leis, né, de maneira geral. Mas a lua cheia evidencia a lua, e a lua está em Gêmeos, domicílio de Mercúrio, que está aqui bastante racional. Percebam só aqui, pessoal, que Mercúrio não tem nenhum aspecto, ele está fora de curso, né? Ele vai começar a se aproximar um pouco mais de Vênus, logo nessa semana ele vai chegar bem próximo de Vênus, mas ainda está aqui fora de curso e merece uma atenção então para os próximos 15 dias, no sentido global, vamos dizer, nos assuntos burocráticos, documentais, né? Esse é um tema importante. E Mercúrio está na quarta casa, que é uma casa das terras do Brasil, no sentido da agricultura, né? Pensando nos valores das terras mesmo, né? De produtivas, mas da ecologia de uma maneira geral. Então essa condição ela pode repercutir aí em notícias que estejam na mídia. Não tem uma característica de muita atenção os próximos 15 dias, porque Mercúrio, que está regendo, vamos dizer, essa alunação, ele é neutro, né, no sentido de benefício e malefício. Então ele carrega a natureza, né, mais benéfica ou maléfica dos planetas com quem ele forma aspecto. Como ele está fora de curso, ele está bem numa condição de neutralidade, né? Está em um signo seco e ele não tem poder, né? Ele está peregrino e fora de curso, mas Mercúrio é o planeta mais vinculado aos temas como comunicação, notícias, papéis, né? Assuntos gerais, contratos, assuntos comerciais também, negociações, né? Nesse sentido de comércio, que vão englobar esses temas de quarta casa, né? Para os temas mais próximos, a quarta casa é a casa das posses imobiliárias, né? Mas uma alunação ela tem um efeito um pouco mais coletivo do que em um nível particular, tá? Então, propriamente, essa alunação ela não tem um nível de tensão. Agora, a Lua em Gêmeos, ela tem uma característica um pouco oscilante, instável, no sentido de humor, né? Então, a gente não tem nenhum clima muito tenso, mas ele também não é muito sólido, ele parece que se altera com muita rapidez, inclusive no sentido dos interesses. Agora, a tônica vem sobre os temas de Casa 9, né, que envolvem além das fronteiras, né, outros países de uma forma geral, leis, ambiente religioso, né, o ambiente das universidades também, todos esses vêm. E na contrapartida, o ambiente aqui, né, na regência da lua cheia, com os temas da ecologia, das terras e produção. Certo, pessoal? No sentido eletivo, essa oposição ela não é propriamente agitada ou tensa, mas ela não facilita muito o fluir dos interesses dos acontecimentos no sentido linear, né? Nós estamos falando de signos mutáveis e os mutáveis são instáveis, ainda mais com a presença da Lua em Gêmeos, né? Que além de ser um signo mutável, é também úmido, né? Então essa umidade ela é permeável, oscilante, né? Então, esse vai acontecer numa madrugada, né, gente? 1h35, talvez a gente não sinta tão fortemente isso. Agora, quem tem dificuldade para dormir, bem provável que sinta um pouquinho de agitação no ar, né? Uma dificuldade de relaxar um pouco, né? Quem já tem esse tema aí, né, do sono um pouco mais difícil, pode se incomodar um pouquinho. Bom, e ainda aqui ó, na madrugada, 3h02, é quando essa lua aqui vai aplicar um trígono a Júpiter, né? E nós temos então aqui, olha, Júpiter no signo de Aquário. Júpiter tem uma debilidade aqui, onde a lua está. Não é um trígono muito poderoso, acontece no meio da madrugada, mas ele tem uma tendência, eu diria, de abertura, né? Então, por exemplo, para um senso de oportunidades, para a busca de oportunidades, ele é até interessante. A questão é que a Lua se movimenta muito rápido e quando a gente acordar, essa influência já vai ter dissipado, assim, né? Uma grande parte, tá? Assuntos que envolvam viagens também, oportunidades de viagens, esses que ficam acordados procurando os pacotes com preços promocionais podem se dar bem durante esse momento aqui, né? Mas pode ser coisa muito rápida. E ainda, gente, a Lua ingressa em Câncer às 6h42, o Sol já nasceu, né? Aqui em São Paulo, nesse período, o Sol nasce bem antes das 6 horas da manhã, 5 e pouquinho ele já está nascendo. E a Lua em Câncer, então, ela já muda um pouquinho o ritmo, né? Porque o Câncer tem uma qualidade fria, né? Ele veicula a qualidade fria e úmida, então diminui um pouquinho do ritmo, da agitação, já tem uma tendência um pouco mais à reserva. E aqui no dia 19, nós vamos ter Vênus estacionando também durante a manhã. Então, a madrugada
E amanhã, né, o início da manhã do dia 19, tem muito movimento no céu. Vênus estaciona, vai entrar no movimento retrógrado, fica até janeiro no movimento retrógrado. Vênus é o planeta que carrega consigo, né, a regência da moeda, né, do valor das coisas, dos desejos, sejam eles físicos mesmo, né, falando em posses, das artes, da beleza, da estética, da harmonia, de tudo que é legal, do amor, do romance. Então, esses temas eles acabam tendo um pouco de prejuízo, né? Não é que eles não possam se realizar, mas o movimento retrógrado ele retarda o acontecimento das coisas. Nas compras importantes, principalmente de produtos mesmo, né? Não grandes só negócios, mas produtos, mantenham atenção, olhem os detalhes para não gerar arrependimentos, certo? E no tema amoroso, lógico que isso vai depender muito das cartas individuais, dos momentos, né, individuais de cada um. Mas Vênus retrógrada, ela retorna, né, a esses assuntos. Então, quem vive, por exemplo, situações mal resolvidas na vida amorosa, por exemplo, pode ter uma retomada, né? Quando você acha que esqueceu, que está livre, volta ao tema. Mas, gente, é mais sentido esse movimento para quem tem Vênus na carta natal de alguma forma importante, como se Vênus for o Almutem Figuris, for o regente do ascendente, se tem ascendente em Touro, ascendente em Libra, se Vênus está na primeira casa, se Vênus tem um papel importante na revolução solar também, né? As influências do céu, elas não atingem a todos da mesma maneira e com a mesma intensidade, né? Então, quem tem Vênus como astro importante na sua carta, nesse momento aqui do movimento que ela estaciona e entra no movimento retrógrado, é que pode gerar um pouco mais de atenção. Então, você que tem ascendente em Touro, ascendente em Libra, vai manter atenção aqui no dia 19, deve manter atenção aqui no dia 19 a todos esses temas, né? Principalmente compras, né? O momento da virada do movimento, ele não é muito agradável, tá bom, pessoal? Então, isso tudo aqui. E aí, o próximo movimento vai acontecer à noite, ó, 21h31, que é um aspecto de 60 graus entre o Sol e Júpiter. Além do aspecto ser um aspecto muito leve, ele expõe o Sol a um ponto de debilidade aqui, né, em Aquário, e o Júpiter a um ponto de dignidade do seu domicílio, né? Então, assim, o alcance de poder, autorrealização talvez não seja muito fácil, mas no meu ponto de vista ele amplia muito o sentido de esperanças, de pacificação, de facilidade, assim, em olhar as coisas em um nível maior. Talvez não seja muito mais fácil resolver aquilo que a gente tem como interesse individual, né? Pensando no assunto da autonomia, por exemplo, mas a gente pode ter um clima mais geral, um pouco mais pacífico. Então, pode ser um momento interessante aí, se você tiver em desacordo com alguém, precisando se reconciliar com alguém, pode até ser interessante, né? Não estou falando de clima apaixonado, de amor e tal, estou falando de pacificação e harmonia, tá? É mais fácil dar atenção e chegar a um acordo com o outro, por exemplo, do que ter uma realização individual, né? O Sol se prejudica um pouquinho aqui nesse ponto onde Júpiter está. Bom, aí o dia 20, ele vem com uma tendência um pouquinho mais racional. A Lua vai se opor a Mercúrio às 13h25 na madrugada, né? A Lua que acabou de ingressar em Câncer, o Mercúrio ingressou em Capricórnio na semana anterior. É um aspecto que expõe a Lua, que é um ponto de debilidade. Bom, como nós estamos falando de signos que são yin, né? Para dentro, frios, ele vai facilitar um pouco mais o atendimento dos assuntos racionais, lógicos, burocracias, papéis, né, organizações, procedimentos e protocolos, do que propriamente atender a sua satisfação. Então, pode até gerar um pouquinho de insatisfação para alcançar alguma coisa que você quer fazer, mas é mais fácil concluir, né? Chegar ao resultado, tá bom? Então, se você lida com números, com relatórios, pode até ser um momento mais fácil para organizar as coisas, né? Do que, por exemplo, para ter muito brilho, né? E o clima, ele, eu diria, do dia ele é equilibrado, ele não tem pressa, né? Ele não é agitado, tal. Mas talvez a gente se incomode um pouco com esse clima um pouco mais parado. Por exemplo, as objeções que a gente pode encontrar no cotidiano para fazer as coisas podem incomodar um pouco, né? Então, mantenha atenção no que você tem como objetivo. Aí, o dia 20 só tem isso, né? Vocês viram como essa semana está muito oscilante. O dia 21, pessoal, tem o primeiro movimento quase meio-dia, 11h44, que é a oposição de Lua a Vênus.
Vênus ingressou no movimento retrógrado, está bem lenta ainda, né? E a oposição com a Lua expõe também de novo a Lua aqui a um ponto de debilidade, certo? Então, esse momento ele pede bastante atenção com os assuntos que envolvam compras, moeda, a moeda mesmo, investimentos, né? O dinheiro em si. Não é um momento muito adequado para aquisições muito voltadas para desejo, do tipo, estou querendo muito ter determinada coisa. A escolher o dia 21 para atender aquilo não é tão legal, tá, gente? Pode ser um pouquinho frustrante aí no atendimento dos desejos, ou até você não encontrar aquilo que você deseja. Para investimentos, principalmente, não é um momento bom. Investir em assuntos bancários, né? Aplicar dinheiro, por exemplo, não é tão legal. Pode não ter um rendimento, né? Até coloquei o título como infrutífero por causa disso. Bom, gente, outra coisa é um clima de insatisfação que fica no ar. Quando a gente envolve aqui a Lua, que é o astro que no sentido coletivo dita o tom, né, do dia, fala do humor, e Vênus que envolve desejo e satisfação, essa oposição expondo a Lua a um ponto de debilidade e Vênus fraca pelo movimento retrógrado, não facilita muito a sensação de satisfação geral. Então a gente pode reclamar um pouco mais das coisas, pode não ter esse clima de alegria, de satisfação geral, né? Chato. É uma característica chatinha do humor, vamos dizer, né? Se você estiver pensando em radicalizar com a aparência, mantenha atenção, esse momento ele não é muito legal também, tá? Não apliquem, assim, grandes ousadias durante esse dia aqui, porque como o Vênus é um astro muito vinculado à estética e beleza, e essa condição não tá legal nesse aspecto, ele traz prejuízos gerais aí, tá bom? Bom, é um dia um pouquinho chato, esse momento aqui bem no meio do dia, né? Logo depois, às 12h59, é o momento em que o Sol ingressa no signo de Capricórnio, né? Então aqui é um momento de solstício, né? Para nós, é solstício de verão, no hemisfério norte, o inverno. Então, como eu falei para vocês no comecinho, a previsão para o solstício, 3 próximos meses, eu vou fazer no outro vídeo, tá? Vou seguir aqui adiante. Esse ingresso do Sol em Capricórnio, né, já vem acrescentando, porque a gente já tem Vênus e Mercúrio aqui em Capricórnio, mais um ponto, Sol, como é um astro que ilumina, né, a área onde ele está, ele ingressa em Capricórnio e centraliza bem o tema racional, né, organizacional das coisas. Ela é mais prático, né, uma impressão do Sol em Capricórnio, ela é bem prática. A gente está falando de um signo que tem a regência de Saturno, bem burocrático, centrado, minucioso, né? Então, são dias ali, né? São os 30 dias do Sol em Capricórnio, em que a gente vai ter esse tema mais forte aqui, burocrático, mas ele não é apressado também, né? E aí, pessoal, a gente tem depois às 18h53 a Lua ingressando em Leão, aí vai animar mais. O Leão é um signo quente, ele é seco, ele anima um pouco mais, mesmo com o Sol ingressando em Capricórnio, né? Então essa Lua estará disposta por um Sol em Capricórnio, que não é tão vivo, mas ela anima um pouquinho mais do que em Câncer, né? E isso aqui no dia 21. Dia 22 ele vem bem vigoroso. 7h24 ali na manhã é um trígono de Lua com Marte, então a Lua acabou de ingressar em Leão, né? E ela vai aplicar um trígono aqui, 120 graus ao planeta Marte que está em Sagitário. Bom, gente, é um clima bem vigoroso, animado, um pouco mais veloz. Ali não é agitadão, não, porque a Lua aqui em Leão, né, está num signo fixo, mas Marte está em Sagitário, que é mutável, então ele cria um clima vivo, vigoroso. Apesar do trígono ser um aspecto de harmonia, mantenham atenção aí à rigidez, né, gente? Assim, procurem não empurrar demais as coisas, porque ele gera um pouquinho de pressa, deixa o clima muito caloroso, né, excessivamente. E o próximo movimento será às 16h28, lá quase no final da tarde, que é a oposição, então, de Lua com Saturno. Gente, então, desde esse momento aqui, ó, esse espação todo aqui, a Lua começa a se aproximar cada vez mais dessa oposição. Essa oposição ela já é bem desafiadora, porque Saturno tem debilidade aqui no signo onde a Lua está, né? E ela é enrijecida. Então esse clima que vem de manhã muito vigoroso, nervoso, ele caminha depois para um sentido duro, enrijecido, muito argumentativo, pouco flexível mesmo, não tem nada de flexibilidade. Então é o momento que vocês devem evitar para lidar com assuntos que envolvam interesses divergentes com outras pessoas, ou se tiver um assunto muito difícil para resolver.
porque de fato ele não facilita nem um pouquinho a solução das coisas e flexibilidade nenhuma. Então, sabe aquele momento que você fala, ah, tem que resolver tal coisa, vou ver se fazendo de tal maneira é mais fácil, vou ver se eu falo com alguém e consigo resolver, vou ver se eu acho uma alternativa. Evitem esse momento porque ele não vai te levar a uma alternativa solucionadora, tá bom? Então mantenha atenção também aí nas trocas com as pessoas de maneira geral, porque ele é bem chato, ele é duro, argumentativo, ele não é assim violento, né, de maneira imediata, mas não é nem um pouco harmonioso, nem um pouquinho mesmo. O dia 23 fora de curso, pessoal, né? Quinta-feira não tem nenhum aspecto no céu com os planetas clássicos e luminares, então mantenha atenção aos inícios, porque ele corre muitas vezes sem previsão, as coisas não saem muito bem como organizado. E o dia 24, né, a sexta-feira, que é véspera de Natal, ela começa às 3h39, com a Lua se opondo a Júpiter, que é um outro aspecto, não é tão tenso, né, gente? Quando a Lua se opor a Júpiter, ela vai estar ainda aqui no finalzinho de Leão. Esse gráfico aqui é das 6 da manhã, ela já ingressou em Virgem, né? Então, ela estará aqui em Leão. Então, esse momento aqui de oposição entre Lua e Júpiter, ele cria um campo um pouco desesperançoso, né? Não é tão legal. Mantenha atenção também aos exageros. Eu não diria assim correr riscos excessivos, mas muitas vezes ele perde o fluxo dos limites ali, né? O caminho dos limites. 5h24 na madrugada ainda é quando a Lua ingressa em Virgem. Então, Virgem é um território bem prático, né? Um signo do zodíaco bastante prático. Como o Mercúrio regente de Virgem também está no signo de Capricórnio, que é seco também. Então, a tendência de que a partir daqui a gente tenha um clima um pouco mais prático, cotidiano, ele já não é agitado, consegue se cumprir aquilo que se pretende, né? Ele não tem uma tendência muito dura. E aí a Lua vai aplicar um aspecto de 120 graus então ao Sol, que acabou de chegar aqui em Capricórnio, né, gente? Então, ele expõe um pouquinho aqui a Lua um ponto de debilidade, mas a tendência a realizar o que é preciso realizar, ela se mantém. Mas atende, assim, cuidado, eu penso, né? E às 20h52, então à noite já, a Lua vai aplicar uma quadratura a Marte. Merece uma atenção, porque eu sempre falo para vocês que os aspectos desafiadores entre Lua e Marte agitam o clima, deixa tudo muito mais nervoso, né, tal. E principalmente se você tiver que fazer alguma coisa de última hora, né, então mantenha atenção, gente. As imprevisibilidades nesse momento aqui, elas podem ser grandes, tá? Então procura não deixar tudo para o último momento. Não entre em discussão, em clima de véspera de Natal, né, gente? Então, mantenha atenção aí que esse aspecto para um dia de Natal não é muito legal. Bom, aí o dia 25 é bem cotidiano. O único movimento no céu é um trígono entre Lua e Mercúrio. Então, assim, a Lua se expõe aqui a essa debilidade, mas o Mercúrio tem dupla dignidade aqui no signo de Virgem, né? Domicílio e exaltação. Então, dia 25, que já tende a ser um dia bem parado, né? Ele vai se manter nesse clima também. Não traz imprevisibilidade, o clima também não é muito agitado. Ele é cuidadoso, né? Vejo bem como uma expressão muito cuidadosa, bastante organizada e flui de uma maneira bem tranquila. E aí nós terminamos a semana com esse último movimento no céu, tá bom? Bom, então como eu disse para vocês, é uma semana que tem muito movimento ali no início da semana, daí ela vai diminuindo, 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 termina a semana bem tranquila ali, bem parada, né? Bom, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, curta o vídeo, me ajude aí a crescer com o canal. Se não gostou, não tem problema também, gente. Eu deixo um Feliz Natal para todos vocês. Volto aí na próxima semana, então eu vou fazer as previsões, né, para o último trimestre e para o ano de 2022 no mesmo vídeo, tá bom? Um abração para todos vocês aí de coração e até o próximo vídeo, então até mais.